Constância, às vezes ela vem com mais tranquilidade, né, com uma produção excepcional, às vezes ela vem com um pouco de sofrimento. Não vamos esquecer que historicamente aqui sempre foi muito difícil, então naturalmente era um jogo difícil, adversário dando a vida, bom time, difícil de marcar o Cícero, o Andrezinho jogou muito bem e movimentou muito. E nós criamos oportunidades e precisávamos do terceiro gol para, de repente, aliviar, dar uma tranquilidade maior e tirar um pouco do ímpeto do adversário. Foi uma vitória realmente muito valorizada pelo Corinthians. O time saiu perdendo, você falou da dificuldade, mas teve força para buscar essa reabilitação e conseguiu virar o placar. Você trabalha isso com os jogadores, com certeza vai citar isso. E eu queria que você falasse da entrada do Geraldo, uma opção muito boa, você perdeu o Davi e o Geraldo ajudou bastante o Coritiba hoje. Você disse bem, saiu o Davi em função de um mal-estar que ele já teve durante ontem e hoje. E perdemos dois, né, na verdade, por contusão. O Geraldo também, que estava indo muito bem, já tinha provocado um cartão amarelo no lateral. E era um jogador que ia puxar muito bem o contra-ataque, se machucou e nós tivemos que modificar. Optei pelo Marcos Paulo porque nós tínhamos uma dificuldade de marcar o meio campo do adversário. Eu achei que ficou de bom tamanho, não imaginei que tivéssemos aqui nenhum tipo de moleza, muito pelo contrário. Então o time se mostrou um time determinado, que tem um bom preparo físico. E isso graças aos profissionais que nós temos, né? São 8 jogos seguidos e o Juvenilson que veio comigo, o Gleison, o próprio Alexandre Lopes, que de longe está controlando também tudo, são profissionais que estão nos dando essa condição de jogar jogos seguidos, manter a liderança, a invencibilidade e dar mais um passo rumo ao nosso objetivo maior. Aliás, o Coritiba ressaltando também 20 pontos ganhos nesse primeiro turno, pelo belo trabalho e principalmente pelo belo primeiro tempo, né, Marcelo? Um belo primeiro tempo. Às vezes você consegue manter o mesmo nível de trabalho o tempo todo. Às vezes o adversário impõe algumas condições, eles saíram com tudo, começaram a botar meias, atacantes, foram para cima, se expuseram ao contra-ataque nosso. Alguns contra-ataques foram feitos, me parece que o Bill perdeu 2 chances, tivemos agora no final uma com o Rafinha, e o adversário, principalmente na bola erguida na área, era um adversário muito perigoso, até porque fizeram o primeiro gol assim. Marcelo, a torcida chiou bastante, lógico. Eu gostaria que você comentasse 2 situações: a atuação do árbitro e o excesso de cartões que o Coritiba vem tomando, não só nessa partida, como nas outras partidas anteriores. O jogo acabou há 10 minutos, então eu não gostaria de comentar a arbitragem, mas acho que vocês estão capacitados de fazer isso. Achei, assim, em poucas palavras, sem critério. O Marcos Paulo tomou um carrinho agora de um jogador que tinha cartão amarelo e nada foi feito. Então pode ser uma tarde infeliz do árbitro, mas temos que estar passando por todos os obstáculos. Cartão é porque o futebol é muito aguerrido. Por mais que se oriente, o jogador está ali com sangue quente, lutando pelo Coritiba, às vezes excede um pouquinho. O que eu reclamo mais, o que eu não gosto é do cartão amarelo desnecessário, reclamação com a arbitragem, esse tipo de coisa. Lutando pelo clube, uma falta, às vezes isso é normal. Marcelo, o Coritiba continua com a liderança e continua também com aquele perfil de time vencedor. Tentar responder as duas. O Coritiba teve mais uma vitória, continua no seu caminho, com os pés no chão, muito tranquilo, vai respeitar todos os adversários e tentar buscar o nosso grande objetivo no momento, que é o primeiro turno. E eu não gostei da liberdade novamente que em alguns momentos o adversário teve, né, e poderíamos ter complicado o jogo, principalmente no final do primeiro tempo, 2-1, a gente levando alguns contra-ataques. Mas isso é um processo, se treina pouco porque se joga muito em pouco tempo de descanso e isso a gente vai corrigindo aos poucos. O importante é que o Coritiba está sempre chegando, criando oportunidades e obteve mais 3 pontos importantíssimos. O jogo de hoje à noite pode definir que o turno se decida no Atletiba, dependendo do resultado. Se o Atlético vencer, o Coritiba abre 4 para o segundo e mantém os 5 pontos de diferença para o Atlético. Você como é que vai trabalhar para esses 2 próximos jogos que são no Couto Pereira? Olha, em relação aos 2 jogos, vamos nos preparar bem, descansar e fazer o melhor jogo possível, né? Aproveitar o nosso campo, a nossa torcida
e ser um time ousado que vai buscar a vitória. Em relação à situação do campeonato, eu acho que a gente nesse momento tem que deixar de lado o que vai ocorrer em outros jogos e canalizar a nossa energia toda no nosso próprio trabalho. Ô Marcelo, a condição do gramado aqui, por ser um pouco reduzido, vamos dizer assim, no comprimento dele, isso aí chegou a atrapalhar o Curitiba em algum momento desse jogo ou não? Não, absolutamente não, foi tudo normal. O que atrapalhou o Curitiba foi o ímpeto e a vontade do adversário, a qualidade também e alguns erros, né, que aconteceram, mas que são tranquilos e eles podem ter acontecido também em função da força do adversário. E as lesões de Geraldo e também de Davi, até que ponto atrapalhou o andamento do jogo do Curitiba hoje? Nós tínhamos um planejamento de estar repetindo o time, né? O Davi fez o gol, estava jogando bem, é um jogador que cumpre bem a função nos sistemas que estávamos adotando. E ele já entrou em campo um pouco debilitado, a gente sabia que poderia substituí-lo a qualquer momento. E o Geraldo entrou muito bem dentro da sua característica, né, de forçar a jogada. O lateral direito já tinha um cartão amarelo, infelizmente teve que sair também. E aí já era um momento do jogo diferente, que eu tive que mudar um pouco o sistema, jogar com 3 volantes, mas volantes que sabem sair. Isso é importante, você preencher um pouco o meio e sair para fazer o gol e, infelizmente, não ocorreu o terceiro gol, que poderia nos dar uma condição até de ampliação do placar.